Hoje, 26 de agosto de 2020, excepcionalmente, fazemos essa síntese da semana e da prospecção. O presidente Bolsonaro acaba de postergar mais uma vez a entrega do projeto Renda Brasil ao Congresso Nacional. Isso significa muita coisa. Primeiro, um grande impasse dentro do governo sobre os valores que teriam esse programa. Segundo, um impasse sobre de onde tirar os recursos. E a proposta de Guedes abala as classes médias e, de certa forma, os próprios pobres, porque se repousa sobre a adoção de medidas que inviabilizam o salário, o abono salarial, entre outras coisas. Além de, para a classe média especialmente, afetar as modificações do imposto de renda. Isso é sinal de impasse dentro do governo, mas muito mais do que isso, significa impasses sobre a grande questão. Será o teto fundamental a ser mantido ou não nos próximos meses e nos próximos anos? Na semana passada, foi lançado um manifesto de 381 economistas, chamados desenvolvimentistas, Associação Brasileira de Desenvolvimento, pregando uma flexibilização no teto para que, especialmente, as políticas de subsídio aos gastos sociais primários pudessem ser mantida e, eventualmente, ampliada, como tem sido agora na pandemia. Exemplo, a Bolsa Família, que é uma média, tem uma média de R$ 190 por família, passou ao auxílio emergencial de R$ 600 mínimo. Isso ilustra uma atenção e uma possível mudança que está sendo prometida. De outro lado, os economistas ortodoxos lançaram também um manifesto com 90 e poucas assinaturas, basicamente reunindo o pessoal das finanças da Avenida Faria Lima, pregando a manutenção do teto e mais o desinvestimento social para manter a finança em nível saudável no Brasil. Isso significa que há uma resistência do mercado financeiro às medidas imaginadas pelos desenvolvimentistas e, prazo nos céus, também por Jair Bolsonaro, que não aceita que subsídios aos pobres sejam tirados dos mais pobres. Uma curiosidade, veremos o que vai acontecer, porque isso tem a ver muito com as alianças políticas que podem ser feitas nessa transição, inclusive com efeitos para 2022, nas eleições presidenciais. Se não for extinta a PEC 95, que mantém o teto, teremos realmente uma questão muito séria, ortodoxa, a ser respondida. E que talvez não seja possível, com isso, manter o ministro da Economia com as suas teses que têm sido negadas pelo presidente da República. Tudo isso a ver nos próximos dias e nos próximos meses, sendo que um fator de pressão sobre essas decisões está na data de envio do orçamento ao Congresso Nacional, 31 de agosto. Aproxima-se, estamos a poucos dias dessa data. Um outro destaque a ser feito, felizmente nessa quarta-feira não deu tempo de avaliar, o documentário Fórum, feito no Fórum de Davos, na Suíça, pelo cineasta alemão, em que mostra o presidente do Brasil tendo uma posição absolutamente isolacionista e mesmo risível diante do ex-vice-presidente da República dos Estados Unidos, Al Gore. O documentário fala por si mesmo, mostrando o isolamento do Brasil
diante dos outros países, todos os países que, foi nesse último fórum, preservaram as políticas em favor do meio ambiente acima de qualquer coisa. O Brasil caminha ao contrário disso, e o documentário fala por si mesmo. Em relação ao coronavírus, hoje, quarta-feira, 26 de agosto, ultrapassamos os Estados Unidos na média de letalidade sobre 100 mil habitantes. Somos, então, o país mais acidentado do mundo em termos de mortes pelo coronavírus, atingindo 56,8 mortos por cada 100 mil habitantes, superando os Estados Unidos, que tem, em números absolutos, o maior número de mortos nessa pandemia. Um dado estarrecedor nessa semana é que, em ambiente público, o presidente da República, nosso, defendeu o trabalho infantil. Ora, isso vai contra a legislação arduamente conquistado no ECA, o Estatuto da Infância e da Adolescência, da Criança e do Adolescente, que faz do Brasil um dos modelos de defesa dos jovens que só poderão trabalhar como aprendizes aos 16 anos e profissionalmente depois dos 18. Lamentável, mas essa diatribe do presidente brasileiro. Por fim, aquilo que era uma pergunta simples de um jornalista ao presidente se transformou num meme nacional. Onde foi parar a quantia de R$89 mil depositados por Queiroz na conta da primeira-dama? Parece uma pergunta usual, cotidiana, comum, mas que pode ter um desdobramento devido às derivações humorísticas ou quase isso que adquire na opinião pública. É isso, então.